Vereadores aprovam a criação de 36 cargos em comissão na Câmara Municipal. Posto de trabalho deve ser criado para a função de assessor parlamentar. Conselho Regional de Farmácia alerta para o perigo do uso indevido de medicamentos. Assunto foi discutido no plenário, durante a tribuna popular. No quadro Momento Cidadão, você vai conhecer o Banco de Remédios. O projeto recebe medicamentos por meio de doações e distribui para sócios de todo o Brasil. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, começamos o Jornal da Câmara de hoje falando sobre o projeto de lei que cria 36 cargos em comissão no Legislativo Municipal. A proposta foi aprovada em sessão plenária nesta semana em votação simbólica. O texto, de autoria da mesa diretora, cria 36 cargos em comissão para a função de assessor parlamentar. Com a aprovação da proposta, cada um dos gabinetes do Legislativo da capital terá direito a mais um cargo. O projeto, protocolado no mês passado, recebeu parecer favorável das comissões do Legislativo durante uma reunião conjunta promovida nesta semana. O documento estava na ordem do dia da sessão plenária e foi priorizado para a votação a pedido do vereador Reginaldo Pujol. Diante da perspectiva de que o assunto se prolongasse indefinidamente e só na semana que vem viesse a ser votado, nós pleiteamos ontem e conseguimos a aprovação unânime dos vereadores no sentido de antecipar a votação para o dia de ontem, que ocorreu normalmente com 3 ou 4 vereadores contrários, o restante todos favoráveis. O projeto foi aprovado em votação simbólica. Apenas o vereador Marcelo Esgarbosa, do PT, e os vereadores Alex Fraga e Fernanda Melchiona, do PSOL, votaram contrários à proposta. No dia da aprovação do projeto, nenhum parlamentar quis se manifestar na tribuna. O presidente do Legislativo explicou por que a mesa diretora propôs a iniciativa. Esse é um dos primeiros passos da reestruturação da nossa casa legislativa para reordenar a colocação das pessoas e cumprir tudo aquilo que está no nosso regimento. Nós temos apontamentos do Ministério Público, do Tribunal de Contas e fora também a esses apontamentos a questão de gestão da casa. A casa é uma casa que nós temos que buscar cada vez mais a eficácia, a transparência e a eficiência. Então nós estamos procurando buscar isso em conjunto com os vereadores, com a mesa diretora, com os líderes. Outro projeto para alterar a estrutura do Legislativo Municipal já está na ordem do dia, pronto para ser votado pelos parlamentares. O texto extingue 2 vagas de estágio em cada um dos gabinetes da Câmara de Vereadores. Segundo justificativa da mesa diretora, os 72 postos devem ser extintos devido às atribuições específicas e à carga horária restrita dos estagiários. De acordo com a exposição de motivos do texto, a demanda de trabalho poderia ser plenamente atendida por servidores de cargos comissionados. As 2 propostas devem ser publicadas na mesma data. Os parlamentares também votaram favoráveis a 2 moções. Um dos textos apoia os educadores e servidores em greve do Paraná. O outro documento repudia o projeto de lei do Senado que implementa o voto distrital para vereadores. A moção de apoio aprovada foi apresentada pelos vereadores do PSOL, Alex Fraga e Fernanda Melchiona, após o conflito ocorrido no final de abril entre trabalhadores e policiais do Paraná. Segundo os parlamentares, sob ordem do governador Beto Richa, a Polícia Militar promoveu repressão brutal a mais de 20 mil professores e servidores públicos que protestavam contra um projeto de lei. O texto aprovado e sancionado promove mudanças na Previdência Social dos servidores estaduais. O outro requerimento, aprovado pelos parlamentares da capital, é assinado pelo vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade. A moção repudia o projeto de lei de autoria do senador José Serra, do PSDB. A proposta implementa o voto distrital para vereadores nas cidades com mais de 200 mil eleitores já em 2016. De acordo com Janta, a iniciativa deve ser rejeitada devido às particularidades de cada município. A sessão plenária da última quarta-feira também foi marcada por mais uma etapa de discussão do projeto de lei que inclui o programa de metas na administração municipal. A proposta agora está pronta para ser votada pelos parlamentares. O projeto foi desarquivado pela vereadora Jussara Coni.
O texto é de 2012, de autoria do então parlamentar e atual vice-prefeito Sebastião Melo. A matéria cria o programa de metas, o Prometa, para a Prefeitura. De acordo com a proposta, o chefe do Executivo Municipal deve apresentar, até 90 dias depois da posse, um planejamento para os 4 anos seguintes. O documento deve conter prioridades e indicadores de desempenho para todos os segmentos do governo. Dentro de mais 30 dias, as metas devem ser apresentadas em audiência pública. Para a vereadora Jussara Coni, o objetivo é fazer com que as promessas de campanha se tornem realidade. A forma da sociedade também monitorar, cobrar e exigir é uma forma de nós termos campanhas que dialoguem com a realidade objetiva e com propostas que, ao fim e ao cabo, vão acontecer na vida das pessoas da nossa cidade de Porto Alegre. Depois de passar por mais um período de discussão no plenário, nesta quarta-feira, a matéria já pode entrar na ordem do dia na próxima sessão. Embora o texto tenha sido saudado pela maioria dos parlamentares que se manifestaram na tribuna, o projeto também gerou dúvidas. Na visão do vereador Reginaldo Pujol, vice-líder do governo, a proposta pode engessar a administração. Uma abertura de novos financiamentos, a liberação de recursos internacionais, enfim, as mais diversas situações possíveis, cenários admissíveis como naturais que possam surgir, e o prefeito vai estar obstado de aproveitar essa oportunidade porque não está no plano de meta, não foi por ele previsto. Como o projeto prevê alteração na lei orgânica do município, o regimento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre estabelece que a proposta deve passar por 2 sessões consecutivas para a discussão. Após o texto, está apto a ser apreciado aqui no plenário. Mas, para ser aprovado, ele precisa ter o aval da maioria dos parlamentares em 2 votações. Outro projeto aprovado pelos parlamentares propõe a inclusão do evento Natal na Praça no calendário oficial de Porto Alegre. A iniciativa é destinada aos meninos e meninas internados no Hospital da Criança Santo Antônio. O autor da proposta é o vereador Reginaldo Pujol, do Democratas. De acordo com o parlamentar, a atividade ocorre desde 2011. O evento é realizado no mês de dezembro e é organizado por entidades existentes no entorno da Praça Dom Sebastião, no centro da capital. O objetivo é levar alegria aos pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio. Com a aprovação no plenário, o Natal na Praça deve ser incluído no calendário oficial de Porto Alegre. Os parlamentares também aprovaram nesta semana uma indicação ao Executivo Municipal e um requerimento. Uma outra sugestão à Prefeitura foi rejeitada e o autor da proposta pediu renovação de votação. Com 13 votos favoráveis e 10 contrários, os parlamentares da capital rejeitaram a indicação para que a Prefeitura viabilize a consulta de créditos do cartão TRI pela internet. A sugestão inclui ainda a disponibilidade de recarga online para o sistema de transporte integrado. O autor da proposta, vereador Marcelo Esgarbosa, encaminhou o pedido para que a votação seja renovada. Uma indicação é uma mera sugestão, apesar de ser votado, é uma mera sugestão que se faz ao Executivo, diante do fato que esse serviço não está disponível. O governo, mesmo assim, eu digo porque os vereadores da base do governo fecharam um acordo na hora e conseguiram rejeitar o projeto por apenas 3 votos, mas rejeitaram. Então, nos coube fazer o pedido de nova votação pela previsão do regimento. Então, vamos torcer para que haja uma sensibilização do governo e que se vote novamente e que reveja a posição de a gente não ter que disputar numa mera indicação. Para que a indicação seja apreciada novamente, o requerimento ainda precisa ser votado no plenário. Na sessão de quarta-feira, uma outra indicação entrou na ordem do dia e foi aprovada. O autor, vereador Mauro Pinheiro, do PT, presidente da Câmara Municipal, sugere à Prefeitura que o Largo Eduardo Zácaro Faraco seja destinado à utilização de usuários, alunos e visitantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na mesma sessão, os parlamentares também votaram favoráveis ao requerimento da vereadora Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores, que propõe a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Situação de Rua. O espaço da Tribuna Popular em sessão plenária foi ocupado nesta semana pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. O representante da entidade alertou para os perigos do uso indevido de medicamentos. O secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul subiu à tribuna para anunciar que, segundo pesquisa dos institutos Datafolha e ICTQ, 3 em cada 4 brasileiros se automedicam. Maurício Schuller alertou para os perigos desta prática.
Segundo ele, o consumo indevido de medicamentos no país é a maior causa de intoxicações que resultam em internações hospitalares. Schuller também aproveitou o espaço para sugerir a inclusão do tema na pauta de trabalho dos vereadores. Nós precisamos justamente que algumas regulamentações sejam efetivadas e algumas legislações, não só a nível de Porto Alegre, mas a nível do Estado e principalmente do Brasil, façam com que a presença do farmacêutico, que é um profissional importante para a orientação e para que o uso racional seja complementado, seja efetivo, aconteça no nosso país. Os parlamentares da capital lembraram nesta semana o Dia das Mães. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha, durante o período de comunicações em sessão plenária. Foi um momento de emoção. Da tribuna, os parlamentares lembraram mães biológicas, adotivas, avós e esposas. A atividade foi proposta pela vereadora Mônica Leal. Segundo ela, a ideia era prestar uma homenagem a todas as mães de Porto Alegre a partir do Legislativo Municipal. Através das vereadoras mães, das funcionárias dessa casa, nós estivéssemos homenageando todas as mulheres da cidade de Porto Alegre. É uma data que não pode, de forma alguma, passar desapercebido para as mães biológicas, para as mães de coração, não importa. A conclusão que se chega é que as mães, esse imenso amor é de uma dedicação, tanto das mães para os filhos como dos filhos para as mães. Então foi isso que foi feito aqui. Representando o prefeito José Fortunati no período de comunicações, a secretária municipal do Trabalho, Luísa Neves, destacou o papel da mulher, em muitos casos, como chefe de família. Nós vemos o grande papel, né, que a mulher hoje exerce dentro da família, do seio familiar, muitas vezes exercendo o papel de mãe e pai, né, sendo a mantenedora muitas vezes da família. Nós vemos que esse Dia das Mães em especial, ele ganha também uma visibilidade maior em função do crescimento da mulher e da ocupação do espaço feminino no mundo do trabalho. Mãe, avó e bisavó. A vereadora Jussara Coni afirmou que a data também se propõe a uma reflexão sobre a valorização da mulher. Eu acho que nós falarmos no papel das mulheres e das mulheres que são mães é dizer do seu significado para contribuir para a nossa emancipação e a sociedade entender, se querem nos dar um presente, né? Se querem nos homenagear, é entender que o grau de emancipação das mulheres, política, econômica, social, cultural, é a medida do grau de emancipação de uma sociedade. No quadro Momento Cidadão de hoje, você vai conhecer o Banco de Remédios. A iniciativa foi criada há 10 anos e atende pessoas de todo o país. Funciona assim: a instituição recebe medicamentos por meio de doações e os distribui de forma irrestrita aos sócios, mediante uma contribuição mensal. Seu Damaso vive há 30 anos como transplantado. Hoje, faz parte de um pequeno grupo de pessoas que não precisam de nenhum medicamento depois da cirurgia. Mas ele sabe bem o que é depender de um remédio, na maioria das vezes de alto custo. A gente sabe que 95% da população brasileira não tem condições de comprar remédio. Por quê? Porque o consumo per capita hoje no Brasil está na faixa dos R$400 de medicamento mês. Tá? Então, fica extremamente difícil a pessoa conseguir manter essa despesa com medicamentos. Então, a finalidade do banco é exatamente essa, é tentar atender a essas pessoas, evitando com que ela tenha esse custo, evitando que se tenha um desperdício desse medicamento, evitando que também exista um outro dano, que é o dano ambiental, que é aquele medicamento vencido. O Banco de Remédios atua há 10 anos. Para ter acesso aos medicamentos, é preciso se associar e contribuir com R$30 por mês. A renda é revertida para a manutenção do banco, que já conta com cerca de 2.000 sócios de todo o país. Dona Iloni é associada desde 2013. Com 77 anos, ela vem de Canoas a Porto Alegre especialmente para buscar os medicamentos. Coração, rins, coluna, estômago, bem dizer, de tudo um pouco. A idade também, né? Medicamento eu tomo 8, 10, por aí, por medicamento.
E gasto vai quase 400 por aí, ou mais ou menos. Como que seria se a senhora não pudesse recorrer aqui ao banco? Ai, não sei o que seria da minha vida, porque eu não teria condições de medicamento, porque eu tenho filho, mas também cada um tem seus problemas. Não pode, tenho mesmo assim, tenho 3 que me ajudam. Os outros não têm condições de me ajudar, porque eu pago o aluguel, tenho luz, telefone. Mesmo tendo a sede em Porto Alegre, né, nós conseguimos captar e distribuir medicamentos de âmbito nacional. Nós utilizamos um sistema virtual, né, onde a pessoa faz contato conosco por e-mail, Facebook. Todos os medicamentos que chegam aqui no Banco de Remédios vêm por meio de doações de empresas ou de pessoas. A triagem é feita nesta sala diariamente. Aqui ficam armazenados cerca de 8.000 tipos de remédios, que depois são selecionados, descartados e então distribuídos para os associados com todos os tipos de patologias. Nós disponibilizamos um cadastro de adesão de associado da entidade, que é a forma de manutenção que a entidade tem, e acabamos usando esse caminho para poder fazer o recebimento de medicamentos e a entrega de medicamentos. O cadastro pode ser feito presencialmente ou pela internet e os sócios devem apresentar um novo atestado médico a cada 3 meses. E todos os dias, mais pessoas descobrem a iniciativa. Por que vocês precisam do medicamento? Porque minha mãe está doente já há 6 anos, né? Ela tem efisema pulmonar. Há 3 ela está em cima de uma cama e o custo da medicação está ficando, ela é aposentada, né? Eu cuido dela 24 horas por dia, não tenho condições de sair para trabalhar, né? Então assim a coisa está ficando bem complicada. Qual que seria o gasto que vocês teriam com todos os medicamentos que ela precisa? Mais de R$1.000, com certeza. Um medicamento da minha mãe custa em torno de R$350. E é mensal isso, né? Eu tenho uma lista assim, de mais de 20 remédios. Alguns eu tiro pelo posto de saúde, só que outros não, né? Outros não têm e aí a coisa complica, né? Quanto tempo que seu filho precisa do medicamento e por que a senhora veio aqui procurar? Ele precisa dessa medicação há mais de 1 ano. Eu vim aqui procurar devido ao preço dos remédios, são muito caros. Não tem quem consiga, não é um remédio, são vários remédios, incluindo todos eles. Passa de R$1.000, longe disso, né? E o que a senhora acha de uma iniciativa como essa aqui do banco? Perfeito, maravilhoso. Deveria ter muitos postos, sei lá como chamaria disso aqui, em vários lugares, em todo o Brasil. O Banco de Remédios fica na Rua Uruguai, número 91. Em todo o Brasil. O Banco de Remédios pelo e-mail dondamaso@gmail.com ou pelo telefone 3226-2363. Também é possível acompanhar o trabalho pela página facebook.com/Banco de Remédios. Fica em cartaz até o dia 22 de maio na Câmara Municipal a mostra Retratos do Sul, elaborada pela fotógrafa gaúcha Gisele Spessato. Confira os detalhes da exposição e agende-se. As imagens artísticas da fotógrafa Gisele Spessato seguem a temática do Rio Grande do Sul, apresentando paisagens, costumes, tradições e a cultura do estado. Parte do material foi selecionado para participar de uma exposição no Museu do Louvre, na França, no ano passado. A mostra está em cartaz até o dia 22 de maio na Avenida Cultural Clébio Soria, no térreo do Palácio Aloísio Filho, sede da Câmara Municipal. O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, número 255. A entrada é gratuita. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Nas sextas, o expediente fecha mais cedo, às 4h30 da tarde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!